Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje, nós vamos meditar na palavra do nosso bom Deus, no Salmo de número 40, a partir do versículo de número 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O salmista aqui nos fala: esperei com paciência. Eu quero começar a nossa reflexão desta manhã por perguntar a você: você é uma pessoa paciente ou impaciente? Você é daquele tipo de pessoa que esbraveja, que grita, daquela pessoa que cobra demais, daquela pessoa que fica tremendo os braços, as pernas, principalmente diante de uma resposta ou aguardando alguma coisa? Bom, o que é paciência? Certamente que nós não estamos falando a respeito daquele joguinho de carta. Muito embora tenha o nome também de paciência, eu não entendo até hoje porque aquilo ali tem o nome de paciência. Paciência é a capacidade de controlar-se emocionalmente, equilibradamente, diante das circunstâncias, seja esta ou aquela, sem perder a calma, tolerar os erros alheios e o seu também, os incômodos da vida, porque a gente sabe que isso tem, as dificuldades, sem permitir que esses fatores externos tire de nós o equilíbrio interno. Paciência é ter calma. E num mundo como esse que nós estamos vivendo, como a paciência vale ouro, vale caro. Olha, a velocidade com que as informações chegam até nós, isso muitas vezes é um grande benefício, mas também isso nos trouxe um grande malefício. Antigamente, mandava-se uma carta e ela demorava 3 meses para chegar ao seu destino. Já imaginou? Hoje, você manda uma mensagem, 1 segundo depois, a pessoa está recebendo. Que coisa maravilhosa! A tecnologia, a informação trouxe como benefício, mas em compensação, nós nos habituamos a querer lidar com a vida e viver com a vida com a mesma velocidade da tecnologia, e isso é impossível, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E a rigor, parece que nós não fomos criados por Deus para vivermos a 220 por hora. Senão, ao invés de nos darmos pés, Ele teria nos dado rodas. Ao invés de nos dar braços, Ele teria nos dado asas como os pássaros.
Ele teria nos dado barbatanas como os peixes. Pelo contrário, parece que Deus trabalhou o ser humano para que o ser humano fosse realmente calmo, paciente consigo e com os outros. E geralmente, quem não tem paciência com os outros, também não tem consigo mesmo, e vice-versa. Paciência vale ouro, mas principalmente com as outras pessoas. Ninguém gosta de viver e conviver com pessoas impacientes. Você gostaria? Eu não gostaria. Essas pessoas consomem muito energia. Olha, existem pessoas que, quando você pergunta algo a elas, elas precisam de um tempo para pensar e responder. E muitas vezes esse tempo é maior do que outras pessoas levam. E muitas vezes a sensação que temos é que se a pessoa não respondeu rápido, é porque ela não quer responder, é porque ela está em dúvida ou porque vai responder da forma contrária do que nós estamos almejando. E não é verdade. Muitas vezes é a nossa impaciência que leva a pessoa, às vezes, a tomar decisões precipitadas. Cada pessoa tem o seu tempo. Se nós temos 2, 3 filhos, nós veremos que cada um deles tem uma natureza. Um talvez responderia rápido, outro seria mais lento. Agora, seria algo realmente prejudicial a ambos se nós quiséssemos que aquele rápido respondesse de uma forma lenta e que o lento respondesse de uma forma rápida. É isso que Deus quer que nós entendamos. Cada qual tem o seu ritmo. E nós não podemos lidar com as pessoas como se elas estivessem no nosso tempo e no nosso ritmo. Então, quem tem que se adequar somos nós e não o mundo. As pessoas impacientes, elas acham que o mundo tem que se adequar a elas. E não é verdade. O mundo não vai parar de girar porque você é impaciente. Pelo contrário, você vai fazer o seu sistema nervoso agir mais rápido e numa velocidade que ele não foi programada para agir. E isso vai lhe trazer, com o tempo, seríssimos malefícios à sua saúde psicológica. E, infelizmente, para todos aqueles que estão ao seu derredor. Então, ser impaciente com as pessoas é um grande erro. Mas, um erro maior ainda que nós podemos cometer é quando nós queremos ser impacientes para com Deus. Sabe, aquela sensação de que Deus precisa agir rápido, Deus precisa agir logo, Deus precisa agir para ontem, como se fosse um micro-ondas, como se fosse um aparelho de zap que eu mando a resposta e ela chega imediato. Deus está dizendo: acalme o seu coração. Deus está dizendo que com Ele as coisas não funcionam assim. E aquelas pessoas que são impacientes com elas mesmas e com as outras pessoas, tendem a serem também impacientes para com Deus. Muitas vezes fazem as suas preces, fazem as suas orações e entendem que Deus tem que responder para ontem, porque senão a sensação é que Deus já não vai mais responder, ou quando não, que Deus nem ouviu a oração. E não é verdade. Deus ouviu, Deus entendeu, Deus vai responder, só que o tempo de Deus é diferente do nosso.
Se Deus agisse com a mesma impaciência que nós agimos, esse mundo já não seria mais mundo e o universo já não seria mais universo. Deus tem um tempo só dele, e o tempo dele não é contado por horas, por minutos e segundos. O tempo de Deus é contado de uma forma diferente, e Deus age da forma diferente, Deus age da forma dele. E uma das grandes bênçãos que nós podemos aprender em vida, no nosso relacionamento com as pessoas, é nos tornarmos pacientes com elas. Uma das grandes bênçãos que nós podemos fazer a nós mesmos é nos tornarmos pacientes conosco, deixarmos de ser menos rigorosos conosco mesmo. Mas com relação à vida espiritual, um dos grandes benefícios que nós podemos extrair do nosso relacionamento com Deus é nos tornarmos pacientes com Deus. Até mesmo porque o contrário não vai nos abençoar em nada. Pelo contrário, Deus não vai alterar sua agenda por causa da nossa impaciência. Eu repito, Deus não vai alterar sua agenda por causa da nossa impaciência. Pelo contrário, às vezes ele pode até adiar a agenda que ele já tinha programado para trabalhar algo tão importante na nossa vida, que é a questão da paciência. O salmista disse: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e ouviu quando eu clamei por socorro. E ele veio em meu socorro, e ele me tirou de um lamaçal de lama, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs nos meus lábios um novo cântico, uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão essas coisas e crerão e confiarão no Senhor. Então, se você é impaciente, comece a partir de hoje a trabalhar nessa virtude que é a paciência. Impaciência é uma fraqueza que provavelmente lhe abraçou. A paciência é uma virtude. Abrace a paciência. Deus vai te abençoar pela paciência. E se você quer começar a trabalhar na paciência, diante de uma circunstância esta ou outra, lembra-se daquela canção que diz: se precisar, conte até 10. Se precisar, conte outra vez. Eu vou ampliar esta conta. Se precisar, conte até 100. Se precisar, conte até 1000. E depois conte de 1000 ao contrário, até chegar 1. E você vai ver que vai ser um exercício para a sua paciência. Diante de um momento tenso, respire fundo, respire bem fundo. A impaciência tira o oxigênio do cérebro. E quando você respira bem fundo e depois respira, inspira e respira bem suave, você oxigena o cérebro. E você trabalha a questão da paciência dentro de você. Faça exercícios físicos. Faça exercício que mobiliza o corpo, que movimenta o corpo. Sabe, aquele exercício que tensiona e depois abre. Tenta fazer isso com todos os músculos naquele momento da impaciência, porque isso vai estar enviando uma mensagem para o seu cérebro dizendo: ei, você está na direção errada. Essa direção Deus não abençoa. A direção que Deus abençoa é esta aqui, a direção da paciência. E toda vez que nós agimos de uma forma impaciente,
nós cometemos erros gravíssimos, nós falamos coisas nefastas, nós perdemos prejuízo, e existem prejuízos que são irreparáveis. Seja paciente consigo mesmo, seja paciente com os outros, principalmente os da sua família, nesse momento de confinamento, de pandemia, que todo mundo está dentro da mesma casa, no mesmo espaço. Trabalhe a paciência. Seja paciente com seus colegas, com seus amigos, seja paciente com seus empregados, seja paciente com seu patrão, seja paciente com seus alunos, seja paciente com seu professor. Vamos cultivar essa virtude. Eu encerro por contar-lhe uma ilustração. Um rei convida um amigo para poder, então, conversar no seu palácio. Enquanto lá, foi pedido ao seu servo que lhe trouxesse uma sopa de entrada. Lá vem o servo com a bandeja nas suas mãos e com aqueles 2 pratos para entregar a ambos. Quando estava bem próximo, ele tropeça no tapete e a bandeja gira para o lado esquerdo, gira para o lado direito, e ele tenta de todas as formas equilibrar aquela bandeja, e com muito custo ele consegue equilibrar, mas foi inevitável que alguns pingos daquela sopa viesse cair no manto real. O rei ficou tão indignado, tão enfurecido, que ele tremia. E naquele mesmo momento, sem pensar 2 vezes, ele perdeu a calma e sentenciou: você vai morrer. Aquele moço, com aquele prato, aquela bandeja nas mãos, pensando: meu Deus, foi um acidente, eu fiz de tudo para que não caísse, mas ele não levou em consideração. Bem, já que eu vou morrer mesmo, pegou aqueles 2 pratos, pegou aquela bandeja e jogou toda no rei. Impaciência gera impaciência, violência gera violência. E o rei agora, todo ensopado, sai dali correndo e vai lavar-se. E o servo ficou ali aguardando o momento da execução. Lá para as tantas, chega o rei, de banho tomado, de roupa trocada, agora um pouco mais calmo, senta no seu trono e diz para o servo: olha, você volta lá na cozinha, busca de novo os pratos para nós e tome mais cuidado, porque se você fizer isso de novo, aí você vai morrer. Ele disse: opa, tenho agora uma segunda chance. Ao que o amigo do rei vira para ele e diz: agora eu que não entendo, ó rei. Da primeira vez, nós vimos que o empregado não teve culpa. Tentou de todas as formas e apenas alguns pingos caiu no rei. Isso foi o suficiente para decretar a morte. No segundo ato, sim, foi algo pensado, foi algo que foi planejado. E mesmo assim, você lhe deu a vida, lhe devolveu a vida. E ele disse: meu amigo, uma das finalidades de quem lidera é agir com sabedoria e com prudência. Da primeira vez, diante do ocorrido, eu agi com impaciência. Eu não pensei, eu simplesmente falei. Foi o impulso. Muito embora a segunda vez
realmente ele tinha todos os motivos suficientes, mas foi causa da primeira ação minha. Eu pensei, refleti e agi com paciência. A impaciência é como uma ave de rapina. Ela vem do alto e vem com tudo e pega a sua presa e a destrói. Mas a paciência é como se fosse aquele bicho preguiça que está lá no fundo da cisterna. Quando você chama, demora para chegar. Mas quando chega, não lhe causa mal nenhum. Pelo contrário, abriga em você, lhe faz carinho e não lhe traz dano. Seja paciente. Faça como Davi. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Que tal nesse dia você agir com paciência? Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.